Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando ao Senhor nessa noite, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui reunidos na sua presença. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos, Senhor Jesus, no único intuito de louvar e bendizer o teu santo nome. Que o Senhor venha habitar aqui no meio de nós, Pai, abençoar cada um de nós, fortalecer a tua igreja, Senhor Jesus, na oração. Pai, cuida, Senhor, de cada um de nós, da nossa vida espiritual, Pai. Abençoa, Senhor, a família pastoral também que se encontra de férias. Seja com eles, Pai, proteja de todo mal, guarde, Senhor Deus. Guia, Senhor Jesus, os nossos passos nessa noite, Pai, que possamos te oferecer o verdadeiro louvor, Senhor, espírito e em verdade, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Abençoa cada louvor cantado, abençoa a tua palavra que será lida nessa noite, que será pregada, Senhor, nos nossos corações. Deus, o Senhor vem habitar em cada um de nós aqui, Senhor Deus, nos fortalecer espiritualmente, nos fortalecer, Senhor, na caminhada, Senhor Deus. Aqueles que se encontram frios e fracos na fé, que o Senhor venha trazer novamente para perto, Pai, porque dependemos de Ti, Senhor, e temos o Senhor como nosso guia, Pai. Que o Senhor venha abençoar a tua igreja, fortalecer a tua igreja, abençoar aqueles irmãos que se encontram enfermos, necessitados nesse momento, Pai. Deus, como eles queriam estar aqui, Senhor, conosco, mas muitas das vezes não pode, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor, da dificuldade de cada um dos nossos irmãos. Senhor, toma cada um de tuas mãos, Pai, que possamos te adorar, que possamos, Senhor, render louvores a Ti, Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor cuida de nós, o Senhor que nos fortalece, Senhor Deus, e que nada nessa noite, Senhor Jesus, venha sair do Teu controle, Pai. Que o Senhor venha estar na nossa frente, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha dirigir esse culto, Pai, que o Senhor venha nos usar, Senhor, para a tua adoração, Deus. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, por falar conosco. Muito obrigado, Senhor, porque se estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor nos permitiu, Senhor, sair dos nossos lares, ter saúde, Pai, estar aqui adorando a Ti. Pai, continua falando conosco, continua falando aos nossos corações. Fale, Senhor Jesus, através das canções, através da Tua igreja. Fale, Senhor, através da Tua palavra aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos estar lendo aqui em Salmos capítulo 40, versículo 1 em diante, que diz assim: depositarei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Até aqui. A palavra do Senhor fala que devemos manter a nossa confiança nele, né? Ele nos tirou do lamaçal do pecado, Ele nos tirou do mundo para estarmos na presença dEle. Que possamos render a Ele louvor, adoração, e que nessa noite possamos entregar ao Senhor a confiança. Confiar no Senhor, né? Apesar de todas as situações, mantemos a nossa confiança firmada em Cristo. Então eu te convido nessa noite a adorar, exaltar o nome do nosso Deus, e que você venha exaltar Ele com palmas, com alegria. Esse louvor fala que contigo quero estar, que possamos estar com o Senhor alegres e tendo a confiança em Deus. Eu quero pedir que você saia do seu lugar, que você cumprimente seu irmão. Temos visitantes também, cumprimente, né? Dê uma boa noite e vamos adorar esse Deus maravilhoso.
Feche os seus olhos nesse momento. Vamos fazer desse louvor uma oração ao Senhor. Peça ao Senhor para olhar para dentro de você nesse momento. O Senhor conhece o nosso coração, as suas intenções. O Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe quem somos. Ele sabe para que viemos. Ele sabe por que estamos aqui. E que nesse momento possamos pedir ao Senhor: Senhor, dá-me um coração como o teu, Pai. Um coração perdoador, um coração que fale do teu amor. Dá-nos um coração disposto a adorar o teu santo nome em qualquer situação. Que o nosso coração deve ser como o teu, Pai. Sonda, Senhor, nesse momento, cada um de nós nesse lugar. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas tu és Deus.
obedecer, disposto a cumprir com o teu querer, como diz esse louvor. E continua falando, continua ministrando no meio de nós, nessa noite, Espírito Santo de Deus. Vamos estar adorando com mais um louvor do nosso canto cristão, 396. Eu quero te convidar a estar adorando e exaltando o Senhor nessa noite. Exerces no sangue,
Senhor Jesus, que o Senhor venha usá-lo, Senhor Jesus, para falar aquilo que precisamos ouvir nessa noite, Pai. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, venha quebrantar cada coração aqui, venha transformar cada um de nós. Que não possamos sair daqui da mesma maneira que entramos. Que possamos, Senhor Jesus, sentir a Tua presença sobre nós, guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti, Pai. Muito obrigado por esse momento, Senhor, e que o Senhor fale conosco. Fale, Senhor, através da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço hoje. Amém. Os irmãos podem sentar e eu passo a palavra para o irmão Valdemar. Boa noite, irmãos. Como foi falado, já aqui, né? Quem sabe, nosso pastor está de férias, merecidas férias, né? Eu falo que eu sou uma pessoa que gosta muito de férias. Se algum dia o governo falasse na escola que você não quer, 13ª férias, eu escolheria assim. Se tivesse que escolher acabar com uma coisa, falar, acaba com 13º, mas deixa as férias, porque as férias são muito boas. Pode ter aquele momento que você sai e você não precisa se preocupar com a hora, né? Você não tem durante os 11 meses do ano, você tem que ficar ali preocupado com a hora de trabalhar, né? Se você vai a um lugar, você tem que preocupar com o carro ali, né? Então, fala que as férias estão muito boas. O pastor precisa desse momento, né? Esse momento de férias, de rever os amigos, parentes, viajar, descansar a cabeça. E ele deixou aqui a gente a responsabilidade de estar ajudando a igreja. E ele colocou uma listinha, né? Ele tem uma listinha das escadas. Então, quando eu procuro os irmãos para pregar, é porque o pastor, né, indicou esse nome. E ele indicou o meu hoje, né? Então, o pastor indicou o meu nome, e eu tenho que procurar, né, corresponder à confiança que trouxe para mim hoje, depositou em mim, para trazer algo da palavra de Deus. Mas antes disso, nós vamos anunciar à igreja que no próximo domingo à noite teremos a ceia do Senhor. Como eu disse, o pastor convidou o pastor Paulo para ministrar a ceia do Senhor para a igreja, né? A ceia do Senhor é aquele momento que você vem recordar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para a nossa vida, né? Para a nossa vida. Então, o pastor Paulo vai estar pregando no domingo à noite, vai estar ministrando a ceia do Senhor, né? Outro aviso é que os irmãos que puderem, os membros da igreja que puderem, no próximo domingo, né? A gente não falou no domingo passado, aqueles que puderem possam trazer as primícias, né? Para as distribuições das cestas básicas, aquelas pessoas que precisam, né? Então, geralmente é o primeiro domingo, mas principalmente no início do ano, né? A gente se envolve um pouquinho com aqueles que puderem trazer algum alimento para alguém, de acordo com uma necessidade que os irmãos possam estar trazendo. Vamos, né, hoje, coube a mim trazer um pouco da palavra de Deus. E os irmãos fiquem tranquilos, que eu falo que cada pessoa tem, né, na igreja, cada pessoa tem o seu dom. A Bíblia diz que Deus distribuiu dons aos homens, né? Então, quando eu estou lá embaixo na EBD, a Ana tem que pegar o sininho para eu poder parar de falar. Aqui em cima já é um pouco diferente. Então, se eu for ir para o ponto, aí tudo sai mais rápido ainda, né? Minha parte. Mas eu escolhi um texto da palavra de Deus para a gente meditar esta noite. Será uma pequena reflexão. Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5. Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5.
Quem é o maior no reino? Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma destas crianças em meu nome, a mim recebe. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós te agradecemos por esta hora, pela tua palavra, que foi lida, pelos hinos cantados e por esta porção da tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite. Possamos entender qual é a tua vontade para nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nos oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Como a gente fala, você fala assim, quando eu chamo alguém para a gente um lugar, a gente logo pergunta assim, né? O que a gente vai falar? Né? A palavra de Deus nos fala, né? Cada texto que você lê, você aprende algo, e a gente, ao trazer aqui, a gente vai trazer um daqueles textos que a gente já leu, né? E que de alguma forma falou nos nossos corações. Esse texto é relatado não só por Mateus, mas ele é relatado também por Marcos e por Lucas. João não falou dele, mas Lucas e Marcos falou. Com palavras diferentes, né? Tratando de uma forma diferente, presenciada, mas na hora de relatar, relatou diferente. Mas a questão dela é a mesma, posição de destaque. Esse texto não é por acaso. Se a gente pegar no livro de Mateus, no capítulo 20, ao versículo 28, aconteceu um fato, né? A mãe de Tiago e João chegou para Jesus e falou assim: Jesus, quando tu entrar no teu reino, coloca um filho meu à sua esquerda e outro à direita. Então, um desses dois textos, o Marcos ou Lucas, vai dizer que, quando narra esse texto, que eles estavam caminhando antes de chegar nesse lugar, e os discípulos estavam discutindo entre eles quem eram os maiores. Quem era o maior daquele grupo, né? Tinha aquela pessoa que destacava, Pedro falava mais um pouco, né? João já andava mais próximo de Jesus. Mas eles estavam querendo saber quem era o maior daqueles ali. Na igreja, isso. E Jesus está nos falando aqui, né? Que a gente deve ter humildade. A Bíblia fala que a gente deve considerar o nosso próximo melhor do que a gente, e o outro em mais estima, né? Valorizar o outro irmão, por mais humilde que ele seja, né? Ainda que esse irmão acha que ele é simples, que ele não sabe fazer nada. Tem pessoas que dizem: eu não sei fazer nada na igreja. Não, você sabe sim. Tem pessoas que, às vezes, por causa disso, se escondem, né? Então a gente precisa entender isso. Eu vou ler um texto que a gente fala aqui em Marcos, Mateus capítulo 20, versículo 28, né? A história que eu contei, né? Naquele momento, aproximada de Jesus, a esposa Zebedeu com seus filhos, e prostrando, fez um pedido a ele: o que desejas? Perguntou Jesus. E ela respondeu: ordena que no teu reino esses meus dois filhos assente-se uma à tua direita e outra à tua esquerda. O que eles pensavam?
Essa mulher tinha a mesma visão que muitas pessoas de Israel tinham. O povo de Israel estava esperando o Messias, que assim como lá atrás no Velho Testamento, no livro dos Juízes, toda vez que o povo era oprimido por alguém, Deus levantava alguém para livrar. Israel estava pensando nisso. Então, creio que essa mulher estava pensando que Jesus ia estabelecer um trono em Israel, seria um rei igual Davi, e que os dois filhos dela seriam ali, tipo o chefe de gabinete, o porta-voz, alguma coisa desse tipo. Eles ainda não tinham entendido que Jesus não veio ali para livrar a terra de Israel do domínio dos inimigos. Jesus tinha vindo ali para reconciliar Israel com Deus, porque o povo estava quebrando a aliança que Deus tinha feito. O povo tinha esquecido os benefícios que Deus tinha feito desde quando tirou do Egito, né? Que Deus estava preparando aquele povo para ser bênção das nações. Então, muitas das vezes, nós vivemos nesse mundo como fôssemos ficar aqui para sempre. Às vezes, nós queremos ter status, às vezes, queremos ser melhor que os outros. E a palavra de Deus nos orienta o contrário. Um dos textos que nos falam isso é Filipenses, capítulo 2, os versículos 4 a 7. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Filipenses: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando as formas de servo, fazendo semelhante aos homens. Então a gente deve considerar os outros tão importantes como nós, né? Que a Bíblia diz assim: amar o próximo como a ti mesmo. Então o que a gente aprende também? Que se a gente não sabe amar a gente mesmo, a gente não sabe amar o próximo. Então, a gente tem que considerar a nossa importância e considerar o outro também, né? Então a gente precisa também desse sentido. Mas a Bíblia fala que, aqui o texto diz que Jesus falou assim: olha, quando os discípulos perguntou assim, mas quem é o maior? E aí Jesus traz uma criança. Fala assim: olha, se você não se tornar como uma criança, né? Mas o que a criança? O que a criança tem para nos ensinar, né? O que a criança tem para nos ensinar? Eu entendo que a criança, ela confia no pai, né? Vocês com seus filhos, não tem, vocês têm, e sabe, né? Como o pai, como a criança confia no pai. Eu gosto muito de relembrar do tempo que eu trabalhava lá na Barra Amarelinha. Aí os pais, às vezes, paravam o carro lá fora, davam uma moedinha para a criança, falavam: vai lá comprar o que você quer. A criança chegava lá com aquela moedinha e achava que dava para comprar tudo, né? Dá para isso? Dá para aquilo ali? Também não dá. O que é que dá? Dá para isso, isso. E dependendo do dinheiro que esse pai dava para essa criança, eu tinha que primeiro dar o produto. Primeiro dar o produto, para depois dar o produto. Porque a criança entendia que o dinheiro que o pai dela tinha dado à mãe era do tamanho exato do sonho dela. Então a gente aprende com a criança a confiança em Deus, né? Não, meu pai deu aquilo ali.
dá R$50 para comprar um doce, aquilo ali é igual. Então a gente aprende com a criança essa coisa de confiar em Deus e entender que Deus é suficiente para nós, né? E a Bíblia fala, né? Então o que a gente aprende com isso, né? A Bíblia diz que Deus é como um bom pai, né? E a Bíblia diz assim: qual de vós que se o pai, qual de vós sendo pai, o filho pede um pão e você dá uma pedra? Então a gente vai entender essa coisa de confiar em Deus. A gente vai confiar também porque a criança, ela é humilde, né? A criança, ela não vê muita classe social, né? Ela não vê muita classe social, ela não vê, ela não faz. Muito difícil você ver uma criança que ela faz acepção de pessoas. Ela brinca com o coleguinha gordo, com o coleguinha magro, ela brinca com o branco, ela brinca com o negro. Então a criança tem essa coisa, essa humildade, não tem essa maldade, né? Valoriza a amizade. A criança tem isso. Então a gente precisa aprender com a criança nesse sentido também, né? Eu falo que, e a criança também, ela perdoa mais fácil. Já percebeu isso? A criança, quantas vezes que a gente já viu, né? Principalmente entre irmãos brigam. Quando a criança briga, e às vezes bate, uma vez faz escute, mas daqui a pouco está de bem. Aí quando cresce, aí fica muito difícil. Geralmente quando a gente fica mais adultos, é que a gente tem mais dificuldade para resolver nossos problemas com os adultos. A criança não. A criança, ela tem mais facilidade para perdoar. Eu falo que ao longo dos anos a gente trabalha e a gente vai vendo coisas. Eu trabalhei uma vez, tinha uma casa de um abrigo aqui na cidade, e eu trabalhei lá. Eu só estava de férias, me mandaram para lá. Olha, o problema lá era a televisão. Era uma casa que tinha 17 garotos internados. Mas todo mundo queria sentar aqui, ó. A televisão está ali, queria sentar aqui, queria sentar ali. Um dia, um garoto, na hora do almoço, ele foi buscar o prato dele, alguém disse que foi cantar. O tempo fechou ali mesmo. Foi uma briga, de fora para cá, de fora para lá, fui lá, busquei, separei. No outro dia eu estava lá, estava o garoto ensinando o dever de escola. Aquela briga ali com o outro dia. Então a gente vê que a Bíblia fala que a gente deve perdoar uns aos outros. A gente vê que a criança tem a facilidade. Então quando Jesus fala assim, ó, se você se tornar uma criança, de maneira de não conseguir entrar no reino dos céus. São essas características. Não são aquela característica da criança que é birrenta, aceita, que faz arte. Não é isso que a gente está falando. Está dizendo da humildade, da simplicidade, de não querer ser melhor do que o outro, né? E a igreja precisa aprender isso com Deus, né? Então isso que a gente precisa aprender, entender como Pai, né? Que Deus ouve as nossas orações, assim como o Pai faz tudo pelo Filho, né? Deus está sempre disposto a estender a sua mão quando a gente vai cair, nos levantar, nos ensinar, nos orientar, nos proteger. É isso que a gente aprende com Deus, nesse texto, que a gente deve se tornar como criança. Não como criança sem conhecimento, não como criança não crescer nunca, né? A gente precisa crescer. A Bíblia fala que a gente não deve ser como criança, né? Levar para lá e para cá. A gente deve ter maturidade,
Mas essa parte da criança é importante, a parte de saber, de entender que o Pai faz o melhor para si, a parte de entender que o Pai Celestial te protege, assim como o Pai terreno, como a mãe, né? Tem um texto da Bíblia que diz que ainda que a mãe esquecer do seu filho, Deus não esquece. Então, essa parte da criança que a gente tem que guardar com a gente, essa parte boa, essa parte de, eu falo assim, até quando a criança fala alguma coisa que alguém não gosta, ela fala e a gente consegue entender. Todos os colegas da casa não podem deixar. Mas aí tinha uma criança lá no Alto da Boa Ideia, e aí quando eu trabalhava no colégio, aí quando eu cheguei, ela morava perto da minha casa, aí quando eu cheguei, ela não fez daquela festa. É batinha da minha escola e tal. Então eu entendi, né? Que ela tem um jeito de falar de uma forma especial, né? Então a criança tem esse jeito de agradar, esse jeito simples, né? Eu tenho nessa vida não está não, mas na outra vida tem. Eu tenho um apelido muito estranho. E um dia a criança foi e cortou, é um animal. A criança cortou um pedacinho de jornal, desenho do animal. Eu tenho na minha vida até hoje. Hoje essa criança já é uma adulta, né? Mas a forma da criança te agradar, a simplicidade, né? Então a gente precisa entender isso, né? O que significa tornar como criança. Não é aquela criança pequena, não é aquela criança que não cresce nunca, mas a criança que confia sempre no Senhor e que não quer ser melhor do que ninguém, quer sempre que o outro esteja feliz, né? Esteja próspero. Então a gente, né? Um outro texto que me deixa muito, me fala ao coração de sentido, é Miqueias capítulo 6, versículo 8, que diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige, que pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Né? O povo estava preocupado. Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser melhor, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Não, Deus estava querendo apenas, né, que o povo andasse humildemente com Deus, que Deus fosse, né, que a gente reconhecesse Deus na nossa vida. Né? A Bíblia diz que Deus, a gente precisa entender também que Deus escolhe, capacita e distribui dons aos homens. Isso é bom na igreja, né? Na igreja eu sempre falo, não existe função mais importante que a outra, né? A Bíblia diz que a igreja é um corpo, que Cristo é o cabeça, e nós somos os membros, né? Então no corpo cada membro tem a sua função, os pés têm a função, o ouvido tem a função. Então a igreja é mais ou menos assim, tem aquele que canta, aquele que toca, aquele que arranca. Gente, eu podia estava vendo a Josi fazendo as ornamentações. Tinha uma velhinha aqui que eu ficava encantado com aquela velhinha aqui. Não sei como é que funcionava, mas a noite eu ficava encantado. Então a Josi fazendo. Outro dia eu vim ajudar ela ali, né? Ela ajuda ainda. É igual a Fernanda, por exemplo. A Fernanda, por exemplo, quando trabalha na cantina, a Fernanda nem aparece. Ela nem aparece. Então a igreja é assim. A igreja, ela é assim. Ela tem as pessoas para cada coisa. Né? Um canta, outro prega, outro cuida da limpeza, outro estuda estudo, outro ornamenta, outro mexe no som, o outro faz a gravação, né? E é assim que a gente tem que entender, né? Que não há ninguém maior. A Bíblia diz que Deus trouxe uns para apóstolos, outros pastores, outros mestres, e a gente precisa entender isso. Então, essa humildade, esse entendimento, essa busca da cooperação, né? Desse ajuste perfeito
nada melhor para a gente entender isso nesse texto. Não nos julgar melhor do que ninguém. Aquele que o texto diz, então, no texto da Bíblia diz assim: aquele que quiser ser maior entre vós, que seja o servo. Quanto mais responsabilidade você tem, quanto mais funções você exerce, mais responsabilidade. Mais responsabilidade. Então a gente precisa estar colocando a nossa vida nas mãos de Deus, para ser usada por Deus, né? E não nos preocupar com aquilo que a gente não tem, né? Eu falo assim: eu não sou um cantor. Tem pessoas que cantam bem. Tocar instrumento, então, nem se fala. Acho lindo, mas não sei fazer aquilo, né? Mas a gente precisa buscar em Deus aquilo que a gente pode fazer para agregar valor para a edificação da igreja. E isso precisa ter, entendo eu, que a gente precisa ter essa palavra na nossa vida. Não queremos ser o melhor, mas sermos usados por Deus para a vontade dele. Eu fiz várias coisas aqui, porque para não ficar buscando texto na Bíblia assim, né? Tem outro texto interessante, Isaías 15:49. Esse aqui eu já falei, né? Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda ama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecer, eu não esquecerei de você. Isso é Deus falando, né, para a gente, que Ele não esquece da gente nunca. Então é isso que a gente precisa ter como uma criança, saber disso, conhecer através da palavra de Deus, que Deus está sempre nos protegendo, sempre nos guiando, sempre preocupado com a gente. Então eu acho que esse seria a mensagem para hoje, né? Andar na presença de Deus, considerar cada um dos irmãos importantes, né? E, né, não estar preocupado em ser o melhor, em ser o maior, não estar preocupado com status, com cargos, com função, mas todas as coisas que vierem às nossas mãos nós devemos fazer de acordo com as nossas forças e de acordo com a orientação de Deus. Porque às vezes a gente fala assim: puxa, eu sou tão pequenininho, eu não sei falar, eu não sei ler, eu não sei cantar, então, porque eu canto mal, agora eu não vou, então, a hora que os irmãos estiverem louvando o Senhor, eu vou ficar quieto, né? Eu estou louvando, né? Então a gente precisa saber disso, porque Deus vai sempre dar algo para cada um fazer, né? Deus chamou pessoas que tinham muito conhecimento, tipo assim, Paulo, mas chamou Pedro, que era um pescador, né? Então Deus é que capacita, é Deus que orienta, é Deus que envia, é Deus que dá os dons, e a gente precisa entender isso na nossa vida. Eu não vou falar mais nada, né? Eu creio que o texto fala aos nossos corações, é a orientação de Deus para a nossa vida, que nós devemos ser humildes, ser mansos. A Bíblia diz que bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, né? Então, essa é a orientação de Deus para a nossa vida hoje. Devemos considerar uns aos outros, né? Cada qual considera seu irmão mais importante, que a gente não venha fazer excepção de pessoas, que a gente não venha a nos exaltar demais, que a gente não venha tentar humilhar as pessoas, né? E que a gente tenha sempre o cuidado de tratar cada um
assim como Deus nos orienta na sua palavra. Que Deus possa abençoar os irmãos, né? E que todos possam ter uma boa noite. Escrito ali, Isaías, né? Um ou outro ajudou e o outro quis ser forte. O irmão Rafael, né? Aquilo que eu estava esquecendo, o irmão Rafael. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por que a gente está na sua presença, obrigado por nosso Senhor, e ouvimos a sua palavra, que precisa. Obrigado por isso, Senhor Deus, que ouve as nossas situações. Peço que o Senhor possa tomar isso de mão, o Senhor que que foi referido pelo recurso, pela vontade, o Senhor conhece o coração das intenções de cada um aqui. Peço que o Senhor continue nos abençoando, sobre esse igreja, sobre cada um que está, se não puder estar aqui, sobre cada família que foi visitada. Continue conosco, Senhor, nos paz, nos nossos lares, na sua paz, em nome de Jesus.